Por isso que eu tô falando, preciso só dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Se você não souber qual é o passo, você não vai dar, porque você não sabe qual é. Tá confuso dentro da sua cabeça. Eu tô tentando ajudar a clarear Muito os pontos. confuso. Qual é o Uhum, passo? O bolo você já sabe fazer, esse não é o passo. Esse passo você já sim. deu lá atrás quando aprendeu a confeitar, tá? Agora o que você precisa? Cris, você tem fome de quê? O que você colocou aqui? Divide com eles. Eu vi, mas enfim, eu não li a sua pergunta. É porque daí a gente vai pela mesma linha e consegue organizar o raciocínio também da tá. Eu tenho uma fome enorme de empreender, mas eu tenho um medo Hum, que me impede de fazer as coisas. Eu não consigo ir adiante, entendeu? Porque o medo me impede. Eu sou muito ansiosa e eu faço umas coisas muito gostosas que todo mundo diz para mim que eu deveria investir nisso, mas eu não consigo levar à hum, frente porque o medo me impede, me bloqueia, me segura. tá. Então vamos lá, porque aí a gente fica dentro da mesma linha do que a gente já vinha falando. Vamos tentar entender esse mito. É, Quando você diz que você tem fome de empreender, mas o medo me impede, o medo de quê? Qual é o medo? Eu acho que é medo de não dar certo, porque, mas eu vejo que tem gente assim, eu vou te dar um exemplo. Eu faço umas coisas muito gostosas, doces. Eu gosto muito de fazer Doces, doce. tá, tá. E eu vejo pessoas fazendo doces que são menos gostosos do que os meus e que Uhum, dá certo para essas pessoas. tá. Então, aí vem na minha cabeça, por que você acha que o seu não vai dar certo, criatura? Se o seu é melhor. Então, por quê? E eu não consigo ir à frente, uma coisa me trava, eu não consigo levar adiante com esse medo. Eu não, é como se eu Medo não do quê? confiasse em mim mesmo, como se eu não Tá. confiasse, não acreditasse em mim, no meu potencial. Você não Tá. Seus doces são Isso me atrapalha. deliciosos, né? Ok, você não como se fosse o medo que eu não acreditasse em mim. Tá. Vamos lá, vamos buscar isso. Aí você falou, vamos clarear tudo isso, porque é o medo da maioria das pessoas, elas não entendem por que elas ficam paradas. Aí você fala, tem uma coisa que me trava, essa coisa tá em você. Então, é só um processo de olhar para dentro e entender que coisa é essa. É uma coisa, tá? Vamos dar nome às coisas. Que coisa? Ah, porque essa coisa não está fora. Ainda que tenha um processo externo, como eu sempre falo, um processo obsessivo, uma energia externa, ela só encontra abrigo numa energia que você tem. Então, ela está em você. Não adianta ficar querendo tratar obsessor, ir no centro toda semana para tirar as coisas, que é Sim. o que acontece com algumas pessoas, se não tratar o que está dentro. É uma massa mesmo, é uma massa. A gente cria esta massa e esta massa dá abrigo para uma energia externa. Então a gente precisa tratar a nossa massa. Ok, então tem uma coisa, a gente precisa entender que coisa é essa. Você falou assim, eu não acredito em mim. Se é que é isso. Eu não acho que é isso, mas vamos indo por esse caminho, porque não é sobre mim, é sobre você. Tá, eu não acredito em mim. Que você não acredita em você? O doce é bom? Quando você come é gostoso? Todo mundo acha gostoso. Você acha gostoso? Porque é isso que importa, né? Porque o outro acha e se eu também acho, fica melhor, né? Mas às vezes não, às vezes eu não acho, mas o outro acha e tá bom. Porque eu não sou eu que vou comer o outro, então quem tem que achar é o outro. Mas vamos lá. Então, se você acha que tá bom e o outro acha que é bom o doce, tá. Então, no que é que você não acredita? Não é no doce. É. Não, né? Não é no Porque o doce é doce. bom, né? Então, é por isso que eu tô querendo ir no lugar certo, pra gente atuar no lugar certo, é o mesmo processo anterior. Tá. Se não é no doce, aonde é? Vamos pensar. É isso mesmo, é difícil. Onde é? Não é no doce. No doce você já Não falou é que você no... se garante que é bom que os outros acham bom. E é É. melhor até do que o outro.
O que que você não se garante? O que que você acha que é uma coisa? Onde que você acha que está o processo do empreender? O que que é o empreender para você? Você falou, tenho fome de empreender. O que é empreender para você? Eu gostaria muito de começar aos pouquinhos e o meu sonho é ter uma loja com os meus doces, com os meus bolos, Legal. trabalhar com Loja confeitaria. de doces. Vou por loja de doces, bolos e confeitos, tá? Então, o sonho é empreender, é ter uma loja dos doces e dos confeitos. É isso? Legal. Sim. O que te impede hoje de ter esta loja? Só o medo, porque o dinheiro está na mão. Eu acho que é o medo de arriscar e não dar certo, de perder, Legal. de Medo. investir e de perder. Tá. Você tem medo de arriscar e não dar certo ou medo de investir e perder? Qual é o medo maior? E De perder o arriscar e dinheiro que não você dar investiu? certo. De arriscar e não dar certo? Tá. É. Claro que você tem os dois, eu entendo, tá? Só tô tentando Sim. pontuar para ver quem é o pai, quem são os filhos. Entende? Uhum. Tem um medo pai e os outros são os filhotinhos desse medo pai. Então, tá. Então você falou, eu tenho medo de arriscar e não dar certo e de investir e perder. E aí eu fiz a pergunta: qual dos dois você tem mais medo? Aí você falou, eu acho que é de arriscar e não Arriscar. dar certo. Mais Isso. até do que perder o dinheiro, porque eu acredito, se eu tiver louca, você me fala, se não for isso, que no seu caso, pela sua fala, enfim, se você arriscar o dinheiro, investir e perder, pela sensação que eu tô tendo aqui, até de percepção, tá? Nem é só sensibilidade. Você não vai arriscar toda a sua vida. Você vai pegar uma parte e vai colocar. Se você perder esse dinheiro, você não tá morando debaixo da ponte, não é nada. É Não. isso que eu quero dizer. Então, por isso eu acredito que não é tão esse o medo de pôr o dinheiro e ficar sem nada, né? Sim, não, Então, não. por isso eu acredito que o medo tá mais no arriscar e não dar certo. Vamos imaginar, então vou por esse medo aí, do arriscar e não dar certo. Vamos imaginar que você monte a sua loja de bolo, que você invista um pouco, não vai investir todo o seu dinheiro, no seu caso, porque tem gente que investe. Eu, quando comecei a investir tudo que eu tinha, não tinha mais nada para investir, não tinha mais nada para dar, nada. Uhum. Isso é ruim e bom ao mesmo tempo, porque tinha que dar certo. Não tinha mais nada para dar errado. Não tinha, eu tinha que fazer aquilo acontecer de algum jeito. E eu fiz. É o que eu falei outro dia, eu não tinha, eu tinha queimado a ponte, eu não tinha para onde voltar. Não tinha mais ponte, entendeu? Se eu voltasse, caía no mar. Morri afogada. Tá, então vamos imaginar que você monta lá sua loja de bolo, num lugar que você viu que deu certo, que é fácil para você, que é um lugar razoável, que, enfim, que faça sentido dentro do seu contexto. Tá, e vamos imaginar o que é que poderia não dar certo? O que que para você é algo que não deu certo? O que que é não dar certo para você? É, é você investir e não ser esse sucesso que você quer que seja. Entendeu? Mas Não, o que sucesso você quer que seja? O que que você eu, espera disso? eu espero que O seja que que uma é esse coisa que todo mundo sucesso? goste, que tenha movimento, que tenha bastante pedidos. E o meu Tá. medo é esse. Todo mundo goste. Até porque isso que eu quero fazer é bem diferente do que Hum, é uma coisa que eu pelo menos nunca vi, entendeu? hum. Essa forma que eu quero criar é diferente, é uma coisa que eu não vejo. Eu pelo menos nunca vi igual. Então, eu acho que por ser diferente, de repente seria mais fácil de dar certo. E aí eu mesma me pergunto, então por que esse medo se vai ser uma coisa diferente?
Entendeu? E esse medo me impede de levar esse projeto que eu tenho à frente. Então, e vamos imaginar, ó, que todo mundo goste. Então, todo mundo que coma, certo? Porque eu não tenho como gostar se eu não comi. Então, se 3 pessoas comerem e 3 pessoas gostarem, todo mundo gostou. Faz Sim, sentido? Então, percebe que a gente tem que falar o que que é esse todo mundo? Porque todo mundo para uns, 3 é muito, para outros 3 é zero. Não é sim. nada, é muito pouco. Então, que todo mundo, então, se todo mundo que comer, gostar. Legal. Mas eu quero que, pelo que eu estou entendendo que você está falando, eu quero que tenha movimento e que tenha muito pedido. Então, vamos lá. O que você quer é que todo mundo goste, mas que tenha muito pedido. Então, eu preciso ter muitos clientes e todos os clientes, porque você fala todo mundo, goste. Então, a sua questão não é que todo mundo goste, é que você tenha muitos clientes que todo mundo goste. Faz sentido? Cortou um pedacinho. Ó, presta atenção. Você falou que todo mundo goste. O que eu disse é, mas se 3 pessoas comerem e os 3 gostarem, 3 pessoas é todo mundo, certo? Certo. Então, aí vamos para o próximo ponto. Que tenha movimento, que tenha muitos pedidos. Vamos Uhum. entender aí, ó. O que é. Então, você quer ter muitos pedidos. Movimento eu posso entender que seja muitos pedidos, é isso? Ou Sim. movimento de gente? Você quer uma festa cheia de gente? Não, pedidos. Porque se o Ok. negócio for bom, acho que maior a quantidade de pedidos, né? Sim, não, eu só estou validando aqui, porque tem muita gente assistindo, e aí as pessoas também podem ir se percebendo. Porque assim, ó, eu quero ter um lugar para dar festa. Para dar festa, eu quero movimento, eu quero muita gente lá no lugar. Se você quer muito pedido, Uhum. não necessariamente você quer muita gente no seu espaço. Por quê que eu tô falando isso? Porque isso define, inclusive, o tamanho do espaço que você vai precisar. Entende o que eu tô Sim, falando? Se eu quero um restaurante que as pessoas comam lá, eu preciso de um espaço bem grande, porque eu quero muita gente. E se eu quero muita gente, muito movimento dentro do restaurante, eu preciso de um espaço grande. Se quando eu falo eu quero movimento, mas eu quero muitos pedidos, não necessariamente é um movimento num lugar fixo. Então, isso define o tamanho do espaço que eu vou precisar. Percebe que tem muita sim, coisa por trás desse medo? Que você não está conseguindo sim, perceber e que isso é extremamente importante para dar certo. Se a gente não faz todas essas pequenas situações, e eu não estou falando que de repente uma hora você queira um lugar para ter pessoas dentro, mas não é agora. não, não. Por É o contrário. Eu exemplo, entende? gostaria de começar de casa e depois, futuramente, dando certo, abrir esse espaço. Então, entende que você tem que tomar cuidado para você não colocar a expectativa lá na frente, porque daí fica tudo tão grande que você não consegue nem começar. Sim, Entende o que eu tô falando? Por exemplo, um monte de gente entendo. aqui é terapeuta. Então, a maioria das pessoas que acompanham aqui é terapeuta ou dentro dessa linha. Tá. Eu quero ter uma coisa tão grande. Você acha que quando eu comecei, eu tinha noção onde o espaço ia chegar, o espaço humanidade? Se eu tivesse olhando para tudo isso, eu não ia começar nunca. Eu falei, gente, é muita coisa. Eu não vou conseguir. Sim, Claro que eu não vou conseguir. Hoje eu tenho, no mínimo, diretamente 30 pessoas que me ajudam. Antes eu tinha eu. Então, se eu pensasse nesse negócio lá na frente, eu ia falar, imagina, mas não tem dinheiro, eu não consigo, não dá. Tinha eu e meu marido só. Então, é uhum. por isso que eu tô falando, vamos, eu não tô dizendo que lá na frente, uma pessoa que queira montar um espaço terapêutico, começa pela internet, se não tem. Ah, mas eu quero ter um espaço legal, isso não impede que você comece hoje. É aí que eu tô, porque tudo define o que eu vou precisar do agora. Entende? Então, vamos pensando, vamos voltar para o seu caminho aqui. Mas é para todo mundo entender, porque é a mesma coisa, só muda o ramo. Né? Então, você quer Sim. muitos pedidos, o terapeuta quer muitos assistidos. É a mesma coisa. Tá. Muitos pedidos. Ok. Então, o que você acha que você precisa para que você tenha muitos pedidos? O O que que eu você acredita que preciso? você precisa fazer para você ter muitos pedidos?
Porque o bolo você já sabe fazer. Você falou que você quer começar a fazer na sua casa, não quer uma coisa muito maior. Então você precisa de pedidos. O que você acha que você precisa fazer para ter muitos pedidos? Eu só preciso dar esse primeiro passo. Qual é o primeiro passo? O que você acredita que seja o primeiro passo? É agir, é começar a fazer, coisa que eu não consigo nunca dar esse primeiro passo. Se eu tô com dinheiro na Qual mão, é o primeiro se as passo, pessoas, Cris? o primeiro passo é Qual é começar, o primeiro passo? é fazer o Tá, mas o bolo. que você vai fazer? Tá, mas se você for para a cozinha agora fazer o bolo, você já tem um pedido? Não, não. Aí tem que começar. Redes sociais, amigos, Tá. propaganda. Então não é o bolo. Percebe que não é o bolo? Sim, Você precisa dos não é. pedidos. Se você precisa dos pedidos, por isso que eu tô falando, preciso só dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Se você não souber qual é o passo, você não vai dar, porque você não sabe qual é. Tá confuso dentro da sua cabeça. Eu tô tentando ajudar a clarear Muito os pontos. confuso. Qual é o Uhum, passo? O bolo você já sabe fazer, esse não é o passo. Esse passo você já sim. deu lá atrás quando aprendeu a confeitar, tá? Agora o que você precisa? Eu preciso ter muitos pedidos. Como é que eu vou fazer para ter muitos pedidos? Na verdade, o bolo é muito bom, os doces são muito bons, mas só que eu tenho que aperfeiçoar um pouquinho, entendeu? Eu tenho que fazer um Tá. curso para confeitar melhor, entendeu? Eu não sou profissional ainda, mas de Hum, sabor, de textura, nota 10, segundo as pessoas que provam, tá? É ok. mais aparência, em questão de aparência, eu preciso melhorar, porque eu quero fazer uma coisa para sair nota 11, né? Nem 10, entendeu? Mas fora isso, tá tudo certo. Tá. A gente precisa ter dois cuidados aqui, porque eu acredito que pelo jeito aqui, tem um monte de gente falando um monte de coisa super legal aqui. E Eu eu não vou tô nem vendo. continuar nesse processo porque ajuda um monte de gente. Mas não tem problema. Tudo que eles estão falando, eu estou colocando aqui para você ir percebendo também. Eles estão falando, monta um cardápio, faz divulgação, dá brinde. Eles estão colocando um monte de coisa. É exatamente isso. Então, todo mundo aqui. Então, vamos lá. Uhum. Uma coisa que a gente precisa perceber, pensar. Você falou, eu tenho um. Eu faço, é muito bom de gosto, mas eu preciso aperfeiçoar a parte da estética disso, tá? Isso. Acredito que seja isso, né? A finalização, enfim, legal. Eu acho que isso é importante, né? Sim, porque eu não sou Porque, profissional para ok, fazer do jeito que eu sonho em fazer, ok. entendeu? A questão aqui é a seguinte: uma coisa, quando a gente começou a pegar no ponto certo, você mudou de ponto. Ó, quando eu falei que você precisa de cliente, que você falou de rede social, de não sei o quê, de cliente, você mudou para o outro lado. Você Sim, fugiu. Então, esse aperfeiçoamento, que é importante, todas as profissões a gente tem que se tornar melhor. Se a gente ficar parado, sim. não tem a ver só com vai ter mais ou menos pedido. Tem a ver com uma realização e valor pessoal. Eu faço bem porque eu faço bem. Eu quero ver ter terapeuta que nem eu. Eu dou o meu melhor, mas eu sempre fiz isso. Mas óbvio que hoje eu sou uma terapeuta melhor do que eu era 10 anos atrás. Mas lá eu dei o meu melhor, mas eu não parei de melhorar, de me aperfeiçoar, porque eu sou uma terapeuta boa e quero ser cada vez melhor. Não ser melhor que ninguém, mas viver a experiência de ser uma excelente terapeuta. Então eu consigo falar desde empresa, porque é um processo que o meu cliente está com problema, até quando ele tem um processo obsessivo complexo feito magia negra. Uhum. Entendeu? Isso são anos de estudo, a vida inteira. Sim, Então, e eu vou estudar pro resto da vida, porque eu amo fazer isso. É igual quem gosta de fazer bolo, vai aprender 500 técnicas diferentes até o resto da vida, porque é prazer. Para ficar cada sim. vez melhor, mas porque te dá prazer. Quando a gente estava entrando na questão, você fugiu pro aperfeiçoamento. Então, esse aperfeiçoamento, embora seja válido, ele não pode ser a sua fuga. Entendeu? Uhum. Porque senão você vai estar sempre tendo que fazer, você vai entrar num looping
em que eu sempre preciso de um outro curso, eu nunca estou pronta. Eu sempre preciso, isso é fuga. Eu vou fazer uma faculdade, depois eu vou fazer a pós-graduação, eu nunca vou para o campo de batalha. Eu nunca vou. Claro que eu não vou pegar uma coisa que eu não sei fazer. O médico que só aprendeu a fazer algumas coisas, ele não vai se aventurar a uma coisa que ele ainda não aprendeu. Isso não significa que ele não possa fazer aquilo que ele já aprendeu. Entendeu? Olha, só porque eu não sou um cirurgião, eu não vou fazer esse curativo aqui. E deixa o cara sangrar? Não faz sentido. Entende o que eu quero Sim. fazer? Falar? Estou trazendo um paralelo onde a gente coloca a vida em risco. Tá? Então não é porque ele não é um cirurgião ainda, que é o que ele quer se tornar, que ele não pode fazer algum procedimento. Que ele já saiba. Eu não vou fazer, então eu não estou servindo ao universo como eu posso. Eu estou na minha vaidade e na minha fuga, tá? Vaidade por um lado e fuga é o mesmo caminho, a gente só fica fugindo o tempo inteiro da gente mesmo. Então, o que eu quero que você pare para perceber é o que você pode fazer agora, qual é o próximo passo de fato que te dê o que você quer. O que você quer? Fazer o curso de aperfeiçoamento? Ou você quer já ter os clientes e já começar a atender com o que você tem? Não tem certo nem errado, tá? Não tem o melhor caminho. Tem o que o seu coração pede. O que é que o seu coração pede, Cris? Para Neste fazer momento. para me aperfeiçoar. Então, pronto. E Então para de depois sofrer lá na sim, frente, entendeu? Para de eu ir sofro lá muito. na frente. Isso é que cria ansiedade, porque cria uma expectativa de uma coisa que você nem sabe como vai ser, porque não é você que manda. Hoje O eu estou mundo manda. sofrendo demais de ansiedade, demais, demais. Exatamente por isso, porque eu não estou pensando no meu hoje, eu estou pensando já no meu amanhã, no meu final de semana, por um outro motivo, e você não tem noção de como eu tô. Eu nem dormi essa noite, de tanto que eu estou sofrendo de ansiedade. E a ansiedade me atrapalha muito. Até doente eu Então, fico, minha imunidade cai e começa a aparecer um monte de coisa, tudo. Eu preciso acabar com isso, com essa ansiedade, porque ela me atrapalha então volta demais. para o momento presente. E no momento que você estiver fazendo, curta o processo. Ainda que seja um processo difícil, encare como um desafio. Eu não estou falando que você não vai sentir, mas é um exercício isso. Não tô falando, Andrés, é fácil falar. Não, não é fácil. É difícil, porque eu não passo por isso. Eu vou fazer um evento para humanoterapeuta que eu nunca fiz desse jeito, que a gente fazia ao vivo, e ao vivo para mim é uma pegada diferente do online quando a gente está falando de humanoterapia pela primeira vez. Uhum. Assim, desse formato, entendeu? 3 dias seguidos com um monte de humanoterapeuta. É diferente. Eu também tenho. Pode cair a internet, pode cair a luz, pode cair a São Paulo, cair a chuva. Ué, eu vou ter que lidar com o que vier. Eu não posso ficar. E se cair? Ai, se acabar a luz? Eu vou fazer tudo que eu posso. Tudo, tudo. Não meço esforços. Eu tô dando o meu melhor. Pode ser que daqui uns 5 anos eu olhe para trás e falo, nossa, como era fraca. Olha, agora eu sou muito melhor. Mas hoje eu tô dando 150% do que eu tenho para me dar. E estou contando que o universo vai fazer o que tiver que acontecer. Eu não tenho controle sobre a chuva e se acabar a luz. Sim. É assim, eu fiz, eu estudei, eu planejei o evento, tá tudo bonito, a gente arrumou, a gente também fica ansiosa. Ah, o que que a gente põe aqui? O que a gente põe aqui? O que vai ficar melhor? O que vai fazer curtir? É um negócio online, eu preciso que as pessoas fiquem alegres no meio, porque senão é cansativo, não pode ficar cansativo, tem que ficar prazeroso para elas, para mim. Então, a gente pensou em tudo isso. Tá, agora em relação a ter uma chuva em São Paulo, eu não tenho controle sobre isso, eu não posso pensar. Eu pensei já? Pensei. Mas quando eu penso, eu falo, cara, não tenho controle sobre isso. Tem. Então, assim, volta pro agora, faz o seu melhor agora e entrega. É literalmente. Entrega nas mãos de Deus. É o entrega, é o solta, é o libera para que aconteça o que acontecer. E no momento que acontecer, eu vou lidar com o que vier. Sim. Entende? Então, por que eu tô falando isso? Porque independente de ser uma questão particular sua, que você falou, uma outra situação, ou de ser uma questão, eu vou trabalhar, eu vou montar meu espaço. Gente, não fica pensando lá na frente como vai ser, porque você não tem a menor ideia.
E eu só Nada que você penso lá na possa frente. imaginar. Então, e aí você Isso que tá. Aí você não faz. Então, não a faço. procrastinação, ela vem da gente não estar no aqui e agora. A gente está lá na frente. Lá na frente não existe. Só que Exatamente. agora não existe. Amanhã vai ser hoje, entendeu? Exatamente. Eu não sei Sempre se é amanhã eu hoje. vou estar. Daqui Eu tenho que 10 fazer. dias é o hoje. Não tem 10 dias. Como não tem passado. Só tem memória. O passado tá lá. Foi, tem uma memória, uma emoção, uma É isso sensação aí. do que aconteceu. Então, quer dizer, é isso que a gente precisa entender que. Então, é claro, para ajudar as pessoas. Passado tem? Claro que tem passado. Futuro tem? Claro que tem um futuro. Só que eu não posso viver a partir disso. Né? Porque, entende o que eu estou falando? Vai ser sempre o presente no momento em que eu estiver vivendo. Então eu tenho que aprender a estar presente. Então para de ficar projetando para você e para todo mundo, usando a mesma metáfora da sua empresa, como quem aqui for terapeuta, o lá na frente. Você projeta um pouquinho, mas não lá longe. Uhum. Senão você ou vai ter medo de não dar certo, ou vai ter medo do que vai dar certo. E você vai ter que lidar. Faz Sim. sentido? A Andresa que começou lá atrás morreria de medo do que a Andresa do que a Andresa faz hoje. Nossa, mas eu vou ter que falar para 1.000 pessoas? Não vou conseguir, eu vou engasgar. Só que é um processo. A coisa vai acontecendo, a gente vai evoluindo no caminho. Só que as pessoas estão mais preocupadas com a chegada do que com o caminho. E aí que tá o problema. Exatamente. A gente já está A gente está lá preocupada no com a ponto chegada. final. A A gente gente está lá ainda no nem ponto saiu do final. lugar e está preocupado com a chegada. Aí é que tá. É Porque a isso. gente quer. E aí tem um pouco da nossa vaidade. Por quê? E aí eu vou falar. Você tem medo do que os outros vão dizer se não der certo. Porque você Não, falou assim não pra mim, ó. tanto. Medo de arriscar e não dar certo. E daí se não der certo? O que que tem? Não deu. Quantas coisas você já fez que não deu certo? Você morreu por causa disso? Não É. Eu tenho aconteceu uma nada. comadre que já tentou várias coisas não deram certo e ela continua tentando outras novas. Pois é, o que tem se não dar certo? Então, se eu tô com medo de não dar certo, ou é porque eu sou a perfeccionista, e aí eu não posso errar, então eu sou especial. Todo mundo pode. Eu não posso, porque eu tô no altar e eu não admito, porque eu não sou humano, eu sou Deus. É Aí é meu verdade. orgulho me achando, né? Que posso aprender alguma coisa sem passar pelo processo, tô me achando, ou é medo do que os outros vão dizer. As duas, uma. É verdade. Então, ou você tá preocupado com o que os outros vão dizer, ou você tá se achando a infalível, a especial que não pode errar. Na verdade, eu acho que é mais comigo, não com os Então, outros, entendeu? Mais comigo. é Talvez isso que é porque isso que eu eu tô dizendo. sofra, porque não deu Então, certo, não sei. Mas eu não posso então, pensar porque você tá assim. se achando especial, não essencial. Porque você tá mais preocupada com o resultado do que com o processo. E o aprendizado tá no processo, não no resultado. Ó, a vida, a gente nasce e morre. O meio é o processo. Você tá mais preocupado com a morte ou com ficar viva, vivendo? O viver é o processo de acertar e errar. Não tem erro, só tem experiência. É isso aí. Então, é aí que tá. A gente não pode estar tão preocupado porque aí a gente para. E é a nossa vaidade, é o nosso orgulho. Se eu não conseguir, eu não vou me perdoar. Oi? A gente vai errar. E o erro é o que nos ensina. Mas se a gente não se permite errar, é a nossa vaidade. É o nosso É orgulho mal verdade. usado. É o nosso orgulho mal usado. Errar faz parte também, né? E ensina bastante. Gente, errar é o principal. É o mais legal. É. Você erra Quando a e gente depois tiver você acaba aí, acertando com o seu erro.
Você aprende. Faz parte. Aprende como não fazer. Por aqui não deu certo. E tá tudo bem. É Tá tudo bem. verdade. Entende? Então é isso que vocês precisam conseguir entender. Cuidado com esse orgulho mal usado. Cuidado. Porque ele paralisa a gente. Mas se eu venho aqui e falo assim, é seu orgulho, você fica brava comigo. Se eu vou construindo isso com você, faço você perceber que é, você vai, puta, olha onde é que eu tô parando. Tô parando aonde? No eu. Sim. Eu. Entende? Então, por isso que eu falei, cuidado, inclusive, com esse aperfeiçoamento. Eu não estou dizendo que você não tenha que fazer, eu não estou dizendo que eu acho muito legal que a gente seja cada vez melhor naquilo que a gente faz pelo próprio processo de aprendizado. Entende? Pelo próprio, pô, que legal, aprendi um negócio, e aí você faz, e o outro fica feliz, e você também fica feliz porque você fez, mas você vai errar. No dia que você aprender lá no curso, você vai errar. Só que tem dia que Sim. você já passou do curso, que você já é super formada, e você vai errar também. Deu tudo errado essa massa aqui. Porque tava mais calor, porque tava mais frio, porque tava chovendo, porque em vez de aerar, não aerou. Não tem essas coisas? Não entendo muito bem, porque eu não sou boa de Uhum. comida. Sou boa de comer, não sou boa de fazer. É, mas tem tudo isso, não tem? E qual é o controle que você tem sobre a temperatura do mundo? Ai, mas eu posso ter uma câmera fria com a temperatura legal. Você tem a câmera agora? Não, então agora você tem que contar com a temperatura do mundo. Então vai dar certo, vai dar. E tem dia que você vai estar de ovo virado e aquele negócio vai ser uma porcaria. E tem dia que você vai estar tão alegre que você não prestou tanta atenção como você deveria. Porque você estava tão alegre que você não prestou atenção. E tem dia que você vai estar muito brava e você vai estar tão compenetrada porque toda a sua ira está envolvida. Ira não é violência, não é ódio, tá, gente? É potência. Que você vai fazer aquele negócio e vai ficar maravilhoso. Você vai, caraca! Porque você vai estar inteira naquilo. Entende que todo o resto é julgamento? Todo o resto. Aí não pode ir, não pode aqui, não pode acertar, não pode errar. Viva o Ai, processo. que bom. Seja feliz estando viva. Porque quando o processo acabar, morremos. Sim. É outra fase. Então, entre a morte e entre o nascimento e a morte, tem o processo. É a vida. É estar vivo. Estar presente, estar no agora. Que é só o agora. Que a gente pode manifestar alguma coisa. Ser feliz no agora. É só agora que a gente pode ser feliz. Então vamos Não que a gente processar. saiba ser feliz no processo, tá? Só cuidado com essa fuga de sempre estar querendo fazer uma coisa para estar melhor. Se você entender que não é o aperfeiçoamento, que é começar a ter cliente, como é que eu vou fazer para ter cliente? Ah, vou ter que fazer vídeo na internet. Ah, mas eu sou ruim. O meu primeiro vídeo foi uma porcaria. O segundo também. O 10º foi um horror. O 20º foi um lixo. Então, assim, fiz. Fiz. E fui Tá melhorando, e fui bom. aprendendo a falar, e fui me aperfeiçoando. Então veja onde está o ponto e vai para cima dele, tá? E segue sempre seu coração. Muito Tá obrigada, bom? tá? Eu que agradeço, Obrigada. Cris. Beijo. Tchau, Beijo, tchau. obrigada. Fica com Tchau, Deus. tchau. Tchau. Amém.